Bom, senhoras e senhores, muito boa tarde. Nós vamos começar, então, dentro do primeiro eixo temático, necessidade de se adequar a um modelo de atenção, organização às ações e serviços em rede, expandindo a oncologia a todos os níveis do sistema de saúde. Nós vamos fazer a segunda mesa, melhorar a organização do Sistema Único de Saúde na articulação da atenção básica com a atenção especializada. Para quem não me conhece, sou Adriano Lago, superintendente da Liga Paranaense de Combate ao Câncer, mais conhecida em Curitiba como Hospital Erasto Guettner, uma instituição de 73 anos. Atualmente temos 12 unidades de negócio, 300 colaboradores, 300 profissionais médicos, 2.500 colaboradores, fazemos aí cerca de 55 mil pacientes atendidos por ano, gerando aí 500 mil atendimentos no universo de 2,5 milhões de procedimentos, sendo que na maioria desse público atendido, 80%, 85% é SUS, né? Então, nós somos o primeiro Cancer Center do sul do país, um importante player no atendimento à atenção integrada do paciente oncológico. Somos uma das instituições que fundaram a ABFIC, importante lembrar isso aqui, a posição da ABFIC dentro do cenário nacional, como já foi colocado aí, cerca de 30%, 35% de todos os atendimentos oncológicos SUS do país são realizados pela ABFIC. Agradeço ao presidente Pascoal pelo convite de estar aqui na mesa. Já parabenizo aqui toda a organização do evento no sistema híbrido aí, né? Estava comentando aqui com o pessoal, estava até fora de forma de estar presencialmente no evento, mas muito feliz de ver muito de vocês e os nossos colegas associados. Como é gostoso a gente poder dar um aperto de mão, olhar e conversar com a pessoa presencialmente. Infelizmente, provavelmente muitos de nós perdemos aí colaboradores, amigos ou até anônimos, mas fica aqui nossa solidariedade, nossos sentimentos a todos que perderam, mas que seja um aprendizado, né? Com muita dor e dificuldade, seja um aprendizado. Eu pedi para os gestores que estejam acompanhando ali pelo sistema da internet se identificar, chegando aqui a gente vai falar, mas já agradeço a presença da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, o nosso gestor, né, Mara? Está conosco aqui. Dos associados, nós temos, César, Cascavel, né, com o Luciano da OPECAM, a Mara e o Edmilson por Londrina. O Luciano está aqui, né? Isso. E eu lá por Curitiba. Então, está a presença do doutor César, apresentando o nosso secretário Beto Preto. Convidamos também, pelo menos eu lá em Curitiba, o nosso gestor. Se tiver alguém lá participando, a gente se identifica. Então, vamos começar aqui. Eu queria convidar a Maíra, novamente, para estar conosco aqui, diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática. Não vai estar? Bom, a Ana Patrícia de Paula, coordenadora geral de Atenção Especializada da ET, fica aqui conosco. E aí eu acredito que pelas... E pela mídia nós temos a Priscila Rabelo, representando o CONAS, a Lorena Lima, da Santa Casa de BH. Não, mas essas não são das mesas, né? Ah, tá, depois eu falo. Aí na mesa, então, nessa mesa conosco vai estar a Priscila Lopes, né, participando, representando a CONAS pela internet, a Cristiane Martins Patelião, a vice-presidente da CONASENS, a Nira Miguez, Instituto Proteia, e eu aqui tentando moderar. Nós teremos 20 minutos para exposição oratória de cada um, depois a gente abre as perguntas. Eu queria combinar com vocês, talvez a gente fazer de maneira oratória, para ser mais rápida, mas eu vou limitar aqui no tempo, eu sou muito chato, tá? 30 segundos ali, se a pergunta for mais complexa a gente deixa, mas tem que ser bem objetiva, para a gente aproveitar bem a questão de debate. Se me permitir, então, Ana Paula, queria começar por você e te passo a palavra. Fique à vontade, por favor, e mais uma vez, obrigado por estar conosco. Boa tarde. Agradeço o convite e a oportunidade. Acho que o Renê fez uma fala e é engraçado porque foi mais ou menos no que eu pensei na hora de me preparar para conversar com vocês, porque na realidade se a gente lê a portaria da política, a gente já sabe o que tem que fazer. O problema é a articulação entre os três entes, né?
e lembrar que o usuário está no centro de tudo e que a gente tem que pensar em qualquer um dos níveis, o nosso pensamento tem que estar em como será a atenção prestada para aquele usuário. Eu acho que eu deixei minha aula aí, alguém pode colocar? Então, o que seria importante a gente destacar é que, na realidade, a própria política ela já é organizada, e aí eu fiz uma pontuação com alguns dos artigos, portanto, vai estar tudo escrito aí, porque a organização da política ela foi feita de maneira a possibilitar o provimento contínuo das ações da atenção à saúde da população. E é isso que a gente precisa fazer, ou seja, você já sabe as ações e você tem que fazer a articulação entre as 3 unidades e entre os distintos pontos de atenção que vão estar devidamente estruturados, e a Maíra falou a maior parte dessas questões, mas eu queria ressaltar pelo menos algumas para depois a gente poder discutir. Pode passar, por favor? Então, eu posso passar por aqui? Engraçado, no computador estava mais nítido. Isso aqui é só a fala que eu acabei de fazer com relação ao artigo 3 da política. Não tá, é na C7, né? Mas ela não... Onde? Aqui? Deixa eu só ver se está certo. Tá. Então, dentro desse processo, outra coisa que seria importante a gente reconhecer, engraçado, mudou a cor aqui, é que o câncer é uma doença prevenível, né? E aí a gente precisa pensar nisso, por isso que a gente pensa em prevenção, a gente pensa em diagnóstico precoce, a gente pensa no diagnóstico realmente em tempo oportuno e tratar da melhor maneira possível esse paciente. E pensar que o cuidado paliativo, ele não está só no final, o cuidado paliativo está desde o início, ele é transversal a toda essa linha de cuidado do paciente. E a gente precisa ter a capacidade de nos organizar em rede. Isso já foi extensamente falado aqui, mas eu acho que esse é o grande problema que a gente tem na maioria das nossas redes, principalmente que envolve a atenção especializada. Né? A gente sabe que, de uma maneira geral, a rede Cegonha parece que até que é uma rede que funciona bem, mas a gente precisa que a rede de doenças crônicas funcione. E aqui, no que a gente está falando, é a rede que está ligada à assistência oncológica. E dentro desse processo, todas as diretrizes de monitoramento, todo o trabalho, eu estou vendo a Ana Cristina está aqui, todo o trabalho que o INCA tem na produção da informação, ele já está ali. Então, toda a possibilidade de melhorar a nossa comunicação, tanto entre os diferentes entes, quanto da atenção primária ou da atenção especializada com o paciente, a gente já tem tudo isso pronto. A gente só precisa realmente fazer essa articulação e realmente pensar na organização de todas as ações, de todos os serviços, para o cuidado integral da pessoa com câncer. E é cuidado integral, é pensar na pessoa como um todo. Então, independentemente de onde você estiver, no diferente nível de atenção que você tiver, eu posso estar na atenção primária, eu posso estar na atenção secundária, eu posso estar no UNACOM, eu tenho que pensar naquele paciente como um todo, e eu preciso me responsabilizar também com o retorno dele para aquele local onde você tem a ordenação do cuidado, que é a atenção primária. Então, eu preciso fazer comunicação com a atenção primária. Eu não posso simplesmente programar uma quimioterapia e não manter uma comunicação, por exemplo, com a equipe de saúde da família que vai cuidar desse paciente quando ele tiver uma intercorrência.
Isso aqui eu já falei. Portanto, aqui a gente só está ressaltando quais são os princípios e as diretrizes que estão na PNPCC. Você precisa prevenir, rastrear, não deu, você vai diagnosticar, diagnosticou, você vai tratar. E aqui a gente sabe que a gente tem um grande gargalo. E aí, como a gente está falando aqui num fórum da BFIC, eu acho que vocês veem as coisas de trás para frente, porque vocês recebem o paciente no final, quando eles conseguem chegar até vocês. E aí, aquele paciente que chega até vocês com câncer avançado, é aquele em que a rede falhou. Falhou em identificar o momento oportuno de fazer a intervenção certa que podia mudar a história daquele paciente. A gente sabe que a gente pode atuar em qualquer momento dessa linha de cuidado, mas sempre a gente tem que atuar, e sempre, de preferência, o mais precocemente possível, a partir do momento em que você tem o diagnóstico ou tem o diagnóstico de uma alta suspeição. E, para isso, eu preciso de uma articulação muito boa entre o município e o Estado. Porque se naquele município eu não tenho condição de oferecer o que aquele paciente precisa, com certeza existe uma pactuação naquela macro-região que vai fazer com que esse paciente possa ser bem atendido. Então, a gente tem que olhar para o todo e olhar também para o caso isolado, né? Todas as vezes que a gente vai discutir qualquer linha de cuidado ou mesmo a noção de cuidado integral, sempre vai ter alguém que vai para a gestão do caso, que é aquele caso que não deu certo. E se tem um caso que não deu certo, é porque a gente precisa repensar, refletir e ver onde estão sendo as nossas falhas. E por que a gente não está conseguindo fazer com que o indivíduo que tem uma alta suspeição, ele consiga ter a confirmação do seu diagnóstico e ele consiga receber o tratamento em tempo oportuno. Lembrando que esse tratamento em tempo oportuno, ele requer o atendimento multiprofissional. Então, não são só os médicos que vão fazer o atendimento desse paciente. Lembrando aí a importância dos vários outros profissionais, como o fisioterapeuta no pós-cirurgia, o nutricionista, o psicólogo, e pensando em tudo que existe a partir do momento que aquela mulher ou aquele homem recebem um diagnóstico de câncer e o tanto que a cabeça dessas pessoas fica realmente precisando de uma orientação. Então, essa orientação ela deve ser feita em todos os níveis de atenção, e a cada um deles ela tem que receber a orientação adequada. O que a gente não pode é deixar... a gente está no Outubro Rosa, eu vou acabar falando da mulher, mas eu não posso deixar uma mulher que recebeu um diagnóstico de um nódulo de mama, que precisa fazer uma biópsia, e ela não sair sem ter, pelo menos, entrado na fila da regulação já com uma data prevista para que aquela biópsia seja feita. E que alguém acompanhe. Quem é que normalmente acompanha esses pacientes? É a equipe da Estratégia da Saúde da Família. A gente sabe que a gente tem coberturas diferentes no país, mas a gente luta para que isso seja cada vez maior. Acho que, em média, está em 75% a 80% de cobertura, mas a gente sabe que a gente tem locais com uma cobertura bem menor. Então, a gente precisa fazer com que essa mulher chegue tenha a sua orientação e ela consiga fazer isso. Qual é a melhor maneira de fazer isso? É a regulação, gente. Né? Eu acho que a organização das redes, ela cada vez mais ela é dependente e a regulação toma um papel muito forte dentro desse processo de assistência. Mas o que é importante? É importante que eu tenha um coordenador de rede que enxergue como é que está esse movimento. Então, eu preciso saber. Então, se, por exemplo, eu sou reumatologista, mas se eu fosse uma oncologista e fosse uma coordenadora de rede de determinado estado, eu tinha que saber qual é a oferta para consulta na oncologia clínica, qual é a oferta para cirurgias oncológicas, qual é a oferta que eu tenho para radioterapia, para quimioterapia.
e qual é a minha demanda. Porque se essa conta não fechar, eu preciso fazer pactuações. Ou eu vou ter que incluir mais um prestador, ou às vezes eu vou ter que fazer uma pactuação com outro município. Eu vou ter que olhar para a minha macro-região e tentar estruturar. E aí, dentro dessa questão toda, logicamente, eu não vou ter tudo em todos os lugares. Eu acho que foi o Ariel que falou do modelo de análise, né? Que existem alguns outros artigos publicados nesse sentido, de tentar olhar o fluxo dentro da rede. Eu acho que teve na Bahia um artigo em 2019, tem um outro estudo que foi feito com esse fluxo da assistência ao câncer de mama de 2014 a 2016, e eles foram olhando onde é que essas mulheres estão sendo tratadas, né? Mas imagina, dentro do nosso Sistema Único de Saúde, se ele seria sustentável se eu tivesse todos os níveis de atenção em todos os municípios brasileiros. Seria impraticável. Então, o que a gente precisa? O que é que os estados e municípios fazem? Eles se organizam, verificam a epidemiologia, né? Fazem o seu diagnóstico epidemiológico, identificam o que pode e deve ser oferecido naquele município e o que tem que ser pactuado dentro da macro-região. E algumas questões, eles terão que ser encaminhados, e aí eu não estou falando só de tipos de tratamento, é só a gente avaliar, por exemplo, câncer de cabeça e pescoço. Você não vê nem em todas as instituições. Então, eu tenho alguns locais em que eu vou ter a capacidade, então, por exemplo, o CARCOM vai ter, os UNACONs não necessariamente. Então, a gente precisa pensar nisso. E quando ele fez a fala dele, eu lembrei que, assim, é claro que a gente precisa fazer a gestão do caso, é claro que a gente precisa saber como é que os nossos pacientes estão fazendo para percorrer toda essa linha, receber o diagnóstico e tratar. Mas tem uma coisa que a gente também precisa pensar. O nosso país precisa se desenvolver. Porque, por exemplo, se a gente tivesse outros meios de transporte mais baratos, como, por exemplo, as ferrovias, eu conseguiria fazer, como, por exemplo, no exemplo do estado de São Paulo, que é um estado super bem desenvolvido, se eu tivesse uma linha, uma ferrovia importante, eu conseguiria fazer os 324 quilômetros, os 270 quilômetros muito rapidamente. E eu poderia manter aquela pessoa indo e vindo, e, logicamente, em algumas situações, muito mais facilmente. Então, além da gente ter o problema da organização da rede, a gente ainda tem que pensar na sustentabilidade do nosso Sistema Único de Saúde, que eu defendo tanto. Eu aposentei o Sistema Único de Saúde, eu realmente acho que a gente tem como fazer diferença e mudar ainda essa história, mas a gente precisa que o nosso país também evolua. E uma das coisas que ele precisa evoluir é meio de transporte, para poder fazer com que eu não precise pensar o inverso, né? Porque eu pensar em colocar uma maior densidade tecnológica nos pequenos municípios vai bem paralelo à questão dos hospitais de pequeno porte, que vocês, como a maioria são gestores de hospitais, sabem o que isso significa e o prejuízo que está envolvido com relação a isso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa se articular em rede. A gente precisa fazer muito bem aquilo que nos compete. Então, por exemplo, todos os municípios têm que fazer muito bem a atenção primária. O controle e o desenvolvimento das suas linhas guia nos mais variadas situações, das doenças metabólicas, no câncer, por exemplo, na doença renal crônica, e fazer as pactuações dentro dos estados para aquilo que for pertinente, mas não trazer tudo, pelo menos essa é a minha opinião. E aí, portanto, organizar todo esse processo, isso aí a Maíra falou muito, muito bem, de novo ressaltando a importância dos três entes, né? A Secretaria de Estado, o município e a União,
Ou seja, não tem como a União ser responsável pela assistência. A União não está na ponta. Quem que está na ponta? É o município que está próximo. Logicamente, você tem gestão estadual também dentro do município. O que a gente precisa é fazer a integração, é conhecer a nossa população, conhecer a nossa realidade epidemiológica, conhecer qual é a nossa capacidade instalada, o que a gente consegue resolver e o que a gente não conseguir resolver, a gente precisa pactuar. E eu me lembro que quando eu conversei com a Maíra, eu falei assim, ai, Maíra, quando eu fiz a entrevista com ela para ir para o Ministério, aí eu falei assim, olha, meu sonho é ver as redes de atenção à saúde funcionar, porque é isso que vai fazer diferença no nosso país. É cada um fazendo o seu papel, juntos, com uma finalidade única, que é prestar a melhor assistência que a gente pode e sabe fazer. E uma outra questão que também temos a responsabilidade é de olhar esses estabelecimentos que estão prestando assistência, que foram habilitados ou não, credenciados ou não, mas que estão ali no município, se eles têm infraestrutura adequada, se eles têm recursos humanos adequados, se eles estão capacitados e qualificados para aquele atendimento que eles precisam fazer, tudo isso está na nossa portaria, na nossa política. E, portanto, o que a gente precisa realmente é fazer essa pactuação interfederativa, ver o que é necessário ser feito em cada um dos níveis, no âmbito municipal, estadual, e o que compete ao Ministério da Saúde, que formula a política, mas que vai estar sempre apoiando os estados, e esse é o papel dele. Agora, é fundamental que a gente tenha a regulação fortalecida para que realmente você tenha e consiga identificar esse caminho do usuário. Enquanto você tiver as agendas dos profissionais dentro ou das unidades ou dos estabelecimentos, você não vai conseguir ter transparência e nem regulação. Então, esse não é um caminho fácil, mas eu sei que vários estados já conseguiram fazer isso, mas a maneira da gente realmente controlar o acesso, garantir a equidade, é através de um bom sistema de regulação que identifica, que prioriza e que aí, na realidade, dá aquilo que aquele paciente precisa ou que aquela paciente precisa. Então, não é todo mundo que vai entrar com prioridade zero. Vai entrar com prioridade zero aquele que ficar categorizado como de maior risco. É igual a toda a dificuldade que todo mundo deve ter acompanhado de maneira científica ou mesmo pela mídia a questão da classificação de risco nos pronto-socorro. Num primeiro momento, todo mundo quer ser atendido na hora que chega ou por ordem de chegada. E depois todo mundo aprende que existe prioridade e que precisa ser atendido primeiro aquele que precisa ser atendido primeiro por conta da gravidade do caso dele e a capacidade de resposta frente às ações que você vai prestar. Então, é fundamental, eu realmente acho que a regulação faz uma diferença muito grande e ela promove a otimização dos recursos. Então, a gente precisa desse instrumento. Logicamente, existem algumas coisas que competem ao Ministério da Saúde, eu vou passar aqui, porque isso aqui está na portaria. E aí, qual é o nosso problema? Nosso maior problema é isso aí, cuidado fragmentado. Cada um olha o seu pedacinho, e, na realidade, a gente devia estar junto, olhando para uma coisa única, que é a linha guia aí do paciente com câncer, né? Para isso, eu preciso mudar. Eu preciso fazer o quê? Um modelo centrado no usuário, mas com o usuário para ter um SUS que tenha esse alcance do ponto de vista de cuidado e de assistência à população. Obrigada, esse é o e-mail da coordenação. Obrigado, doutora Ana Paula. Agora que eu entendi aqui melhor meus recadinhos, deixa eu prestigiar o pessoal que está nos acompanhando, é a Lorena, da Santa Casa de BH,
a Márcia e o doutor Humberto, da Liga Baiana de Combate ao Câncer. Ô, Humberto, que saudade, hein? O Charles, o doutor Charles, da Conasens. E também pediram para anunciar, que está confirmado, é isso, Pascoal, a presença do ministro da Saúde e do secretário da SAES às 19 horas conosco, né? Então, vai ser bem importante. Então, eu quero agora chamar a Priscila Lopes para ter sua oratória pela CONAS. Enquanto ela se prepara ali, doutora Ana Paula, permita, vou sair de moderador para ser provocador. Quando a senhora coloca a questão dos municípios estarem à ponta, né? A gente, como hospital, quando senta com o gestor, que a maioria é o município, diz, peça dinheiro para o Estado, porque o Estado não tem. Gosto da ideia, gosto do projeto, você está fazendo certo, é muito bom, qualificado, mas falta dinheiro, fala com o Estado. Aí a gente vai com o Estado diz, poxa, eu também não tenho esse dinheiro, nós temos que pedir para o Ministério juntos. E quando a gente vê a série histórica, realmente o percentual de participação está invertido. Como a gente tem aqui a representatividade do secretário, só estou fazendo das secretarias e do gestor, só uma provocação para depois a gente poder conversar sobre esse tema, se possível. E na realidade a gente precisa mudar o financiamento e mudar a porcentagem que vem para a saúde, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o Ministério mantém a transparência em tudo aquilo que ele gasta, e o que a gente precisa é aumentar realmente. Nós sabemos que o sistema é subfinanciado. Eu acho que isso vai ser extensamente discutido amanhã com a Inês. Mas discutir com a doutora Inês é complicado. Aí nós vamos discutir com a senhora, vamos combinar hoje, então. O que a senhora acha? O que você acha, Ana? Mas tudo bem, tentamos amanhã, mas começamos hoje. Por favor, então, a Priscila Lopes pela CONAS. Por gentileza, sua oratória. Boa tarde. Inicialmente, quero agradecer, em nome do CONAS, a oportunidade de estar integrando essa mesa, que traz aí para nós um tema de grande importância e que a gente milita aí há 39 anos enquanto instituição, né? E mais especificamente na área que eu atuo, que é na planificação da atenção à saúde, que é um projeto desenvolvido aí pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Então, como eu já fui apresentada, meu nome é Priscila, eu sou consultora do CONAS para esse projeto da planificação da atenção à saúde, e para essa nossa fala aqui, a gente trouxe um pouco desse projeto que tem tudo a ver com o que a gente se discute hoje, que é o que nós desenvolvemos aí desde 2004, como é possível ver aí na nossa linha do tempo aqui representada, e que já passou, nós já estamos aí na 7ª geração desse projeto. Esse projeto é um instrumento de gestão e organização da atenção primária e da atenção ambulatorial especializada e hospitalar, integradas em redes de atenção, né, em busca aí da melhoria dos melhores resultados clínicos e funcionais para essa população usuária, né? Pelo CONAS, nós já estamos em 12 estados, atualmente em 9, mais em 16 regiões. Há 3 anos atrás, nós fizemos uma parceria via PROAID com o Hospital Albert Einstein, uma parceria, essa iniciativa que é uma iniciativa do Ministério da Saúde, CONAS e o hospital, né, o Hospital de Excelência, e nós chegamos aí a 19 estados e 24 regiões de saúde. Então, essa é a nossa capilaridade hoje com esse projeto. Então, só para contextualizar um pouquinho do cenário que nós estamos falando, eu trouxe esse diagrama, que é um diagrama usado pelo Bengoa em um livro de 2009, que ele traz aí a síndrome do radar, que é bem isso que a gente discute aqui hoje, né? Que o usuário, ele precisa do sistema de saúde, ele tem uma necessidade de saúde, ele aparece no radar do sistema de saúde, demandando algum tipo de assistência, ele recebe essa assistência
e logo depois ele desaparece novamente desse radar, muitas vezes até sem resolver aí a sua necessidade em saúde. Então, isso é muito característico dos sistemas fragmentados de saúde, ou seja, o sistema ele é reativo e episódico, ele é acionado a partir das demandas das pessoas. A gente não tem aí, muitas vezes, uma gestão de base populacional, a gestão é baseada na oferta e é restrita, muitas vezes, à capacidade instalada do serviço. A gente opera, muitas vezes, com parâmetros construídos por meio de série histórica. Então, a gente não tem um estudo dessa população e dessa necessidade, o que culmina aí com dificuldade de acesso e geração de filas, né? Então, muitas vezes, esse sistema ele é estruturado para responder às demandas individuais. Então, a gente não pensa em organizar em populações e subpopulações e dar essas respostas adequadas, né? Muitas vezes focada aí também na questão curativa, focada aí na doença, focado aí, né, no modelo prescritivo, não tem muitas vezes o território político administrativo definido, conforme a lógica aí de organização de redes, né? E esse projeto, a planificação, ele trabalha para organizar um modelo realmente em redes, né? E garantir que a atenção prestada ela seja e ocorra de acordo com o princípio operacional de rede, que é a atenção prestada no lugar certo, com a qualidade certa, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com a responsabilidade sanitária e econômica por essa população. Então, garantindo que a razão de existir dessa rede, que é a população, ela tenha, de fato, acesso aos serviços que ela precisa, mas observando esses princípios, né? Será que o que a gente oferta está no lugar certo, está no tempo oportuno, principalmente quando a gente está tratando aí, né, de uma doença progressiva e que o tempo-resposta faz toda a diferença, inclusive isso consta na nossa política, esse tempo-resposta. Então, para isso, a gente precisa ter uma rede realmente muito alinhada e muito respaldada do ponto de vista de fluxos de funcionamento. Então, para isso, a gente precisa alinhar essa população, o conhecimento dessa população, né, que é um dos elementos constitutivos dessa rede, os pontos de atenção e seus vários sistemas de apoio e sistemas logísticos, e também o sistema de governança, associado a um modelo lógico de organização, porque sem um modelo lógico a gente não consegue organizar essa rede. E para organizar isso, a gente se subdivide essa organização, né, em macroprocessos, para organizar esses pontos de atenção. Então, para organizar aí o nosso centro comunicador dessa rede, que é quem deve ordenar essa rede, né, pensando nos atributos do primeiro contato, da longitudinalidade, da integralidade, da coordenação do cuidado, da focalização na família, orientação comunitária e na competência cultural, nós precisamos aí dividir aí um processo, porque a atenção primária, ela envolve muitos processos que requerem aí uma série de intervenções para serem organizados. Então, nós estamos falando de organizar os macroprocessos da atenção, os macro e microprocessos básicos da atenção primária, os macroprocessos do evento agudo, das condições crônicas ou não agudizadas ou enfermidades, os macroprocessos da atenção preventiva, das demandas administrativas, da atenção domiciliar, do autocuidado apoiado e também dos macroprocessos dos cuidados paliativos. Todas essas demandas todas essas respostas são a partir das demandas que chegam até a atenção primária. Pensando nisso, o professor Eugênio Vilaça agrupou e organizou ludicamente nessa casinha, que é a casinha da construção social. É a nossa tarefa, o que nós temos que fazer para organizar enquanto sistema de atenção à saúde. E pensando aí nessa nossa condição de saúde, pensando o câncer como essa condição que precisa de uma resposta social do sistema de saúde, nós precisamos aí organizar essa casinha. Eu preciso ser proativo, eu não posso esperar essa população
só um movimento da reação da síndrome do radar, não, porque muitas vezes essa população ela vai chegar tardiamente. Então, como que eu exerço a minha proatividade enquanto sistema? Eu preciso identificar precocemente essa população. Então, cadastrar essa população é o primeiro passo. A partir desse cadastro, considerando aí as diferentes necessidades, estratificar o risco dessas famílias, observar os determinantes sociais, né? Organizar aí, né, os demais processos que fazem aí o alicerce para que essa casinha funcione. A partir daí, organizar também os eventos agudos, nessa unidade só vai atender aquela necessidade aguda que bate à porta ou o crônico agudizado, e a gente precisa dar a resposta para os agudos, mas também para os crônicos. E aí, na condição crônica, a gente estratificar essa subpopulação que necessita, baseada aí em evidências científicas, é claro. A planificação, ela trabalha em consonância com a Política Nacional da Atenção Básica, com todas as diretrizes aí de rastreio, detecção precoce que propostas pelo INCA, pelas políticas nacionais. O objetivo da planificação é auxiliar as equipes na operacionalização de todo esse conteúdo, porque, apesar de todo esse conteúdo, ele está de fácil acesso, ele está disponível, mas como operacionalizá-lo? Então, esse é um método de como que a gente auxilia essas equipes nessa operacionalização. Então, na terceira paredinha dessa casinha, que nós vamos organizar as condições crônicas, nós vamos trabalhar aí com a subpopulação das duas subpopulações que a gente mais acompanha na atenção primária, para o rastreio, né, que é a subpopulação feminina, de 25 a 64 anos e de 50 a 69 anos, fora as questões também da detecção precoce, a partir aí dos sinais e sintomas, claro, né? Além disso, nós vamos ofertar para essa subpopulação a atenção programada de acordo com essa necessidade. Então, se eu identifico precocemente, cadastro, identifico essa subpopulação, na minha agenda de atenção programada na unidade, ela cabe. Ela cabe assistência médica, ela cabe assistência de enfermagem, ela cabe assistência da equipe multiprofissional, ela cabe aí o compartilhamento adequado com a atenção ambulatorial especializada, já que eu vou trabalhar com a gestão de base populacional, então eu consigo fazer uma programação ascendente, a partir do que eu identifiquei, a partir do que eu estratifiquei, baseado em diretrizes clínicas, eu consigo prever quanto de consulta especializada eu preciso nesse ambulatório, quanto de exame especializado eu preciso, de mamografia, de ultrassom, de COR, né, de PAF, enfim, de toda a minha propedêutica aí, por exemplo, para o câncer de colo, mas também para o de mama, e daí por diante. Então, esse formato de organização propicia que eu tenha, de fato, uma gestão dessa condição de saúde. Além disso, eu faço todo o acompanhamento longitudinal dessa subpopulação, porque eu compartilho o cuidado. É diferente de encaminhar. Quando eu encaminho, muitas vezes eu passo para frente e está com o outro, a bola, né? Agora, quando eu compartilho, não. Eu me corresponsabilizo. Então, a atenção primária, ela compartilha com a atenção especializada, mas a continuidade do cuidado vai ser feita lá, né? Além disso, as ações preventivas, que muito tem a ver com câncer, né? A gente precisa muito investir, porque há uma confusão quando a gente fala em detecção precoce dentro de um nível, considerando o nível de prevenção secundária, né? De prevenir o agravamento e morbidades e mortalidade dessa condição e prevenir as doenças. E aí a gente pouco valoriza isso, que a gente precisa trabalhar com prevenção primária também. E a atenção primária é um local adequado para que a gente trabalhe isso, né? Além disso, os macroprocessos aí, né, do autocuidado apoiado, porque essa população, ela precisa se corresponsabilizar por esse processo. Então, a gente precisa entender que não é só ali, às vezes, um exame diagnóstico, eu preciso também assumir um compromisso ali, né, com a minha saúde, né? Então, esse é o modelo de integração que a gente trabalha, né? A gestão por base populacional, a partir desse modelo, que é um modelo de atenção à condição crônica, e o compartilhamento do cuidado das condições muito complexas para atenção ambulatorial especializada. Esse ambulatório, ele se encarrega de cumprir
4 funções. Ele é diferente de um ambulatório tradicional. Ele é encarregado de cumprir a função de assistir essa subpopulação de alto e muito alto risco, que foi estratificada pela atenção primária, mas ele tem uma função educacional para com as equipes de atenção primária. Então, esses especialistas, né, que estão lá nessa atenção especializada, o ginecologista, o mastologista, enfim, todos os outros especialistas, eles têm um papel de matriciar essas equipes de atenção primária. Além disso, também de fazer a supervisão clínica dessas situações. A gente tem eventos sentinelas que ocorrem o tempo todo dentro dessa rede. Pessoas que se perderam no processo, que chegaram tardiamente, propedêuticas inadequadas. Então, é papel desse ambulatório também fazer essa supervisão desse cuidado, de uma maneira constante. Então, a atenção primária, dentro de uma determinada faixa etária ali de rastreio, por exemplo, ela compartilha essa usuária, por exemplo, para a realização de uma mamografia nesse ambulatório, mamografia sendo alterada, automaticamente essa mamografia, essa usuária, ela já é acionada para esse atendimento no menor tempo possível. A equipe dela é comunicada e ela já vem para o atendimento completo nesse ambulatório, tendo acesso aí a toda a carteira de serviço prevista aí na linha de cuidado, sem ter necessidade de voltar para novamente outra fila de regulação, e ficar aquele ciclo perpétuo de exames, né? Então, vem um dia, consulta com um especialista, depois volta, vai para ultrassom, outro dia volta para fazer a core biópsia. Então, o que é possível ser feito em um mesmo dia, em um mesmo turno de atendimento, é feito nesse mesmo dia e turno de atendimento por esse ciclo que a gente chama ciclo de atenção contínua. Então, às vezes, o que levaria vários atendimentos é resolvido em 2, 3 atendimentos, né? Garantindo aí que o acesso ao CACOM, ao NACOM, ele se dê aí de forma mais rápida, né? Como eu disse, tudo isso baseado aí nas diretrizes clínicas, nas recomendações, que deve ser aí a língua comum. Então, a mesma língua que a atenção primária fala é que a atenção especializada também fala. Para isso também, nós construímos um pacote de notas técnicas orientadoras, junto com o Planifica SUS, que ajudam, auxiliam nessa organização dessas linhas de cuidado. Então, elas vão tem o objetivo, aliás, aí, né, de auxiliar no conhecimento dessa população e subpopulação, organização dessa assistência, o compartilhamento integrado, né, desse usuário entre atenção primária especializada e a coordenação do cuidado, como é feito. Tudo isso é feito considerando aí essa construção da linha de cuidado, a história natural dessa condição de saúde. Então, é feito aí a gestão dessa condição de saúde, ela é, na verdade, a resposta no tempo adequado, oportuno, a essa necessidade que a própria história da doença nos coloca. Então, nós temos intervenções previstas nesses documentos orientadores para cada etapa dessa história. E isso a gente trabalha utilizando aí, né, o método do PDSA, que é o de melhoria contínua, né? Então, para alcançar cada resultado desse, né, cada etapa desse processo, nós trabalhamos aí, né, utilizando essa metodologia do PDSA, do ciclo de melhoria contínua, né? Então, nós associamos isso, claro, né, com os objetivos e propósitos dessa equipe, que é o propósito em comum. Então, aí, por exemplo, aí, atenção ao câncer de colo uterino e mama, que a gente tem meta aí, é indicador também de colo para o Previne Brasil. Então, nós temos aí uma série de ações que são disparadas por meio aí, né, de oficinas tutoriais, que eu fazer junto com essa equipe. Então, tem técnicos nossos junto com nessas unidades de saúde, observando como está a gestão daquela condição, daquela subpopulação dentro daquelas unidades de saúde, como que está o tempo-resposta aí nesses ambulatórios, que isso é mensurado e monitorado, já que a gente tem aí uma condição que necessita de uma resposta em tempo oportuno, a qualidade dessa assistência, que também é monitorada, né? Qualidade, indicadores de qualidade dos resultados de exames mamográficos, citopatológicos, enfim. E agora, recentemente, com a pandemia, a possibilidade da adoção do uso da telemedicina. Aí são algumas fotos dos momentos de tutoria em loco,
Então, vai dentro da unidade mesmo, organizar a casinha lá da atenção primária e dentro dos ambulatórios para estabelecer fluxo, medir, ver quanto tempo esse usuário está levando, de fato, para ter acesso ao que é necessário, né? Para que tudo aconteça e acompanhando aí o nosso painel de indicadores. Essas são as nossas referências que nós utilizamos e eu fico aí à disposição de vocês para alguma dúvida. Muito obrigada. Muito obrigado, Priscila, pela participação, pela oratória. Parabéns. Realmente bem interessante, mas eu acho que o grande desafio aí é a aplicabilidade em todos os municípios, né? Mas, sem dúvida nenhuma, muito organizado e com um método, né? Agora, nós vamos ter uma substituição ali, nós teríamos a doutora Cristiane, nós vamos ter o doutor Charles Tocantins, que é vice-presidente do CONASENS. Eu passo a palavra ao senhor, o senhor tem 20 minutos, por favor. Olá, boa noite. Faço uma saudação especial ao Fernando, que coordena a nossa mesa, e uma saudação especial a todos os integrantes do nosso seminário, nosso congresso. Eu assisti à primeira mesa, brilhantemente composta pelo Marcos, Renê, e gostei muito da apresentação do terceiro palestrante, que eu achei também bastante feliz da apresentação do Ariel. Bem, todas as mesas extremamente técnicas, e a que nos antecedeu agora a fala da Ana Paula, e também a nossa representante do CONAS, achei extremamente brilhante e tecnicamente sem nenhuma crítica, ao contrário. Tanto endosso a apresentação da Ana Paula quanto da Priscila. Eu queria colocar aqui, falar Inês Gadelha, que a doutora Inês costuma dizer que quando a gente falar de câncer, o ideal seja falar no plural, são cânceres. E a Inês também, numa apresentação, colocava para nós que são mais de 800 modalidades e tipos tumorais quando se fala em câncer. E em razão desse plural de câncer, ser cânceres, como a Inês gosta de dizer, também a sua solução e o seu tratamento, a sua discussão é uma complexidade. E ela costuma dizer que tem câncer prevenível, tem cânceres evitáveis, tem câncer tratados e curados, e tem cânceres tratados e outros que seguem para tratamento paliativo. Está claro para nós a importância da atenção básica, acho que todos colocaram essa fala de maneira brilhante, da importância fundamental de ter uma atenção básica bem estruturada. E aí, Fernando e colegas, eu vou falar na visão de gestor, não como um técnico propriamente da área, mas de um gestor de um município. Para discutir a atenção básica no seu papel ordenador, no seu papel que foi colocado por todas as representações que nós concordamos, vamos precisar melhorar bastante a atenção básica no Brasil. Você tem as unidades hoje, só após Requalifica o BS, que algumas unidades brasileiras do interior do Brasil tiveram alguma qualidade estrutural. Eu sou da Amazônia. E as unidades, na sua maioria, eram casas improvisadas, aluguéis de pequenas ambiências, sem nenhuma adequação física, quer para o usuário, quer para o trabalhador de saúde. Se falar em qualidade da atenção básica, então tem que melhorar essa estrutura. Para se ter uma ideia, e aí eu vou colocar para o Ministério, 40% das unidades com financiamento do Requalifica o BS não tiveram suas obras conclusas, o que exige que o Ministério, CONAS e CONASEMES, os parceiros institucionais, retomem a discussão dessas estruturas e revejam quais são as que têm condições efetivas de terminarem e serem colocadas à disposição da população brasileira. Um outro problema que, para nós, não conseguimos resolver, Fernando, esperamos agora que saiu os editais agora do Médico pelo Brasil, possamos ter médico não só em suficiência, mas também
em qualidade para a rede de atenção básica. O Mais Médico, ele era um programa de característica provisória, programa que importava mão de obras e que realmente teve seu ciclo. E precisamos encontrar, espero que o Médico pelo Brasil encontre esse caminho. Se não for esse caminho, precisamos, sociedade, discutir isso em conjunto. Eu, no meu município, fizemos recentemente um estudo e fizemos aquele informe SUS, e deu a necessidade de, mais ou menos, para o estado do Pará, 800 profissionais médicos novos, fora os que estão assegurados pelo Mais Médico. E aí eu coloco uma situação, Fernando, que todos já colocaram aqui, eu só repito. Quanto menor o IDH, quanto mais pobre é a região, maior o diagnóstico tardio, maior a mortalidade. Então, quando a gente fala da necessidade de uma política para câncer nacional, efetivamente, do jeito que a gente imagina, efetivada no dia a dia dos usuários e de milhões de brasileiros, devemos ter uma preocupação primordial com os estados e os municípios com os menores IDH. Pois nesse o diagnóstico é mais tardio, nesse, como foi colocado em outras de mesa, o próprio deslocamento do paciente é uma exigência que é muito difícil, o custeio próprio dos familiares e pacientes e o deslocamento efetivo desses pacientes para a área de tratamento. Eu sou um dos que defendem realmente que o sistema trabalhe com o princípio de equidade e que alguns estados brasileiros têm essa ordenança já razoavelmente construída. Atenção básica funcionando bem, já alguns sistemas de referência e contra-referência, diagnóstico precoce, mas outros estados não. O próprio TCU, no relatório de 2019, apontava que um dos grandes problemas do tratamento de câncer no Brasil ainda era a extrema desigualdade entre os estados, regiões e internamente. Então, o desafio também não é só fazer a política nacional, mas ter uma política nacional que veja essas diferenças brasileiras, essas extremas desigualdades entre as nossas bases e trabalhe efetivamente com um plano que não é só da oncologia, não é só da atenção especializada, como todos colocamos aqui, de rede. A rede, incluindo a rede de atenção básica, que em algumas regiões brasileiras, e eu sou um homem do norte, ainda está muito distante de ter um mínimo de qualidade na atenção básica. Eu queria colocar aqui também, o que eu vi de coisas boas aqui, fazer uma referência, por exemplo, Fernando e colegas, fazendo um relatório para poder falar, aprendendo mais com vocês, mas para poder falar com o mínimo de qualidade para os ouvintes, para o nosso congresso, que a região norte ainda é a região que tem o maior número de mortalidade por câncer do colo do útero, mais do que o câncer de mama, que é característico de outras regiões. Isso demonstra claramente a desigualdade e que naquela região não se chega a fazer sequer os exames básicos de prevenção em saúde e promoção. Isso se deve, basicamente, que ela tem uma baixa cobertura de atenção básica. Então, ao falar de uma rede oncológica, a falar da linha de cuidado do câncer, vamos ter que fortalecer a atenção primária ou a atenção básica, que é um dos objetos dos nossos temas. Eu sou otimista, eu acho que o Previne Brasil está trazendo melhoras. Acredito que o Médico pelo Brasil significa uma melhora, mas não a solução dos nossos problemas, mas que vamos avançar. Como demonstrou a Priscila e a Ana Paula, é fundamental que a atenção básica funcione, é fundamental que ela seja ordenadora, é fundamental que ela tenha contra-referência e acompanhamento desses pacientes. E, para isso, precisamos rever tudo, não só a estrutura que eu falei, mas também a formação dos nossos profissionais e também
a Priscila colocou o papel dos agentes comunitários de saúde nesse processo de acompanhamento dos pacientes, e o Coracem está até numa atividade de formação dos agentes comunitários de saúde e fazendo essa formação através de curso, que é fundamental, inclusive contando com parceria, né? Claro que do Ministério, que é o nosso coordenador nacional, e também do CONAS, na formação dos nossos profissionais agentes comunitários de saúde. Um programa que, na minha visão de gestor, uma atividade, melhor dizendo, não mais programa, uma atividade da área de saúde, de outros profissionais, que precisa ser reavaliado, precisa ser redimensionado, precisa dar novo sentido. Os agentes comunitários de saúde nossos ainda estão só no pré-natal, verificando a gestante faltosa. Um outro problema, Fernando, parceiros e colegas que estão agora no nosso congresso, é detectar uma realidade que a gente tem claramente, a baixa procura da população aos postos e à unidade básica de saúde. Eu estava lendo os artigos que a vacina de HPV ainda tem muita baixa adesão. Nós estamos vendo que a procura dos serviços de saúde na rede diminuiu bastante. Nós tínhamos uma característica de ter muito das mulheres coordenando seus familiares, levando o filho, ela mesmo fazendo os exames, ela levando o marido, e a situação atual hoje mudou muito esse processo. Você tem uma baixa procura da rede básica de saúde, você tem uma baixa adesão aos programas de imunização e tem esse desafio para nós, além de estruturar a rede básica, além de trabalhar com um programa específico também para o Brasil, jogando seus recortes, as suas desigualdades, você tem também que ter uma política que atraia a nossa população a voltar à rede básica de saúde, a tomar suas vacinas e trabalharmos, sim, com a promoção e prevenção em saúde. Eu acho que a pandemia nos deixou alguns exemplos. Eu acho que alguns exemplos também colocados pela Ana Paula e pela Priscila. Eu acho que a teleassistência, seja no matriciamento, de ter orientação da equipe básica, da equipe de atenção primária, nas discussões com os outros níveis e para os outros linhas de cuidado do sistema é fundamental. A teleassistência e a telemedicina integrada também, eu acho que poupa muitas vezes o paciente de se deslocar centenas de quilômetros. No caso do estado do Pará, até 1.000 quilômetros para receber uma consulta especializada que poderia ser obtida através do acompanhamento de telemedicina. Eu acho que esse é um avanço diante do quadro da pandemia que podemos tirar como uma lição que pode ser implantada e efetivada no sistema, diminuindo distância e sendo resolutivo com qualidade. Eu vi uma experiência interessante aqui, mas está muito distante da maioria dos municípios brasileiros, que é fazer a tomografia, rastreamento para pessoas que têm um hábito tabagista, com determinada idade, e segundo alguns oncologistas, alguns casos que foram diagnosticados, foi pedido diagnóstico de Covid e, na verdade, foi diagnosticado logo em seguida um CA de pulmão, sobretudo em pessoas que tinham hábito tabagista. Mas isso é uma coisa para discussão futura, que seria uma incorporação de um exame que ainda está bastante distante do dia a dia dos milhares de municípios brasileiros. Por fim, eu queria concordar com tudo que foi falado, dizer que nós precisamos ter as regiões integradas. Eu acho que a mesa colocou isso bastante, o PRI é fundamental, o Ariel colocou isso também como fundamental. É preciso que a gente possa resgatar um dos princípios do Sistema Único de Saúde, que é da regionalização. Fazer a linha de cuidado, ter as referências bem colocadas, ter as pactuações bem constituídas, ter as governanças regionais e pactuação entre gestores. Então, assim acreditamos que a atenção básica de qualidade, e temos um grande trabalho nisso, qualificada, com qualificação de pessoal, com revisão dos nossos trabalhadores de saúde, eu coloco os agentes comunitários que trabalhavam no modelo que agora a gente está tentando mudar, não só para as doenças época
que começou com cólera, né, que era doença de prevenção hídrica, agora com doenças crônicas e outras doenças, e fazer o PRI ser verdadeiro, resgatando o princípio de regionalização do Sistema Único de Saúde. Assim, a gente vai ter as linhas de cuidado contra os cânceres, pegando o exemplo da nossa querida Inês Gadelha, e possamos ter, de fato, uma política efetiva. Eu acho que os dados estão colocados, os conhecimentos estão postos, o Plano Nacional da Política está colocado, precisamos disso. E aí também vai ter que resgatar o compromisso político de todos nós e, sobretudo, o compromisso político de financiamento em suficiência. Obrigado, Fernando, e agradeço a todos a atenção. Obrigado, doutor Charles, principalmente aí com a sua busca de ter uma visão bem realística e nos lembrar da situação e da visão, principalmente no norte e nordeste do país, que é um ponto importante. Nosso país aí continental, às vezes temos diferentes países dentro de um só. Esse é o nosso grande desafio. Agora eu queria passar a palavra para a Nira Miguel, do Instituto Protea. Você tem 20 minutos, por favor, fique à vontade. Seja bem-vindo. Muito obrigada a todas e todos. Vocês me escutam bem? Então tá bom. Eu vou só compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, eu queria agradecer também ao convite, agradecer ao Pascoal, agradecer a todos, né, e todas que estão aqui hoje. Meu nome é Nira, eu sou coordenadora de projeto social do Instituto Protea. Fiz um mestrado em desenvolvimento econômico e social com foco em gestão de projeto de saúde e educação, apesar de, né, ter minha formação em administração. E hoje a minha fala ela vai resgatar bastante do que o Ariel trouxe para vocês, porque eu vou dar continuidade, né, no que ele trouxe sobre o Cuida Mama. Então, eu sou do Instituto Protea e esse projeto ele nasceu com a gente. Então, a ideia hoje aqui é compartilhar com vocês desafios e oportunidades de intervenção na atenção primária, secundária especializada para a detecção precoce do câncer de mama, no caso. Então, né, os nossos objetivos, de novo, é trazer os primeiros achados, né, desse projeto, um projeto que ainda está em andamento, um projeto que foi previsto para ser realizado em 3 anos, e a gente está na fase 1, né, no primeiro ano, trabalhando no primeiro território, e depois, né, trazer para a discussão possibilidades de atuação em rede, na criação e implementação de soluções que reduzam a mortalidade por câncer de mama em todos os níveis de atenção à saúde. Então, a gente vai ter aqui, né, uma complementação de tudo que foi falado, mas com um exemplo prático, né, desse projeto, mas acho que a gente dialoga bastante, né, com todos os temas que vocês trouxeram, os desafios e os gargalos aí dessa jornada da paciente que a gente chama, mas que é justamente entender, né, como é que as atenções elas podem se conectar e com foco no usuário, né. Então, o Instituto Protea, isso aqui o Ariel já falou, né, nós somos uma ONG, né, e o projeto nasce com a gente, então acho que é bacana trazer também essa visão do Instituto Protea também aqui como a BIFIC, que a gente atua em parceria com o Hospital Santa Marcelina. Então, a gente tem muita percepção do terciário, né? A percepção dos especialistas, né? Então, a gente já acompanha as mulheres a partir do momento que elas já chegam com uma suspeita e vão ter seu diagnóstico. Então, a gente pensou, né? O Cuida Mama nasce um pouco dessa indignação das pacientes chegarem com um estadiamento muito avançado, né? Com esse nosso parceiro, e não é a realidade só do Santa Marcelina, como já foi falado aqui. Então, a ideia era entender mesmo esse caminho, né, que a paciente percorre, né, e como ela interage aí com outros atores e com o serviço, para compreender os gargalos justamente que a fazem, né, tardar, né, no diagnóstico. Então, a gente busca auxílio aí do Instituto Telos, que é o detentor da metodologia, que o Ariel já apresentou na mesa anterior, e a gente, né, criou o Cuida Mama. Hoje ele já está sendo apresentado dessa forma, nos 3 pilares que o Ariel trouxe para vocês, mas eu vou trazer o foco um pouquinho mais em como que a gente chegou nesses 3 pilares. Então, hoje a gente está dizendo, né, a gente pretende criar soluções, olhando essa trajetória da paciente, que vão estar nesse primeiro grande pilar de comunicação e informação, né, como
né, como que a comunicação ela se dá entre todos os atores e como a informação está disponível, se está ou não, de que forma. Nesse segundo pilar da reorganização do serviço, e um terceiro pilar olhando aí para dados, né, pensando lá na frente em políticas públicas, mas não só, também pensando aí, resgatando a fala, né, de vocês anteriormente, como que a gente pode apoiar os gestores, né, como é que a gente entende, né, pensa em indicadores fáceis de acesso para que a gente apoie os gestores na parte, né, justamente olhando para fomentar tecnologias e políticas públicas. Então, no nosso projeto, no Cuida Mama, a gente está trabalhando com cotia, né? Então, quando a gente pensa, né, como que a gente entende essa jornada da paciente, a gente está pensando nos níveis, né, desde a atenção básica até a terciária. Aqui a gente trabalhou com 7 UBS, então quando eu falo que a gente trabalhou, a gente fez uma imersão mesmo, né, foi a campo para compreender esses espaços, como que eles funcionam. A nossa pesquisa, ela não é vale eu falar que não é uma pesquisa quantitativa, mas é uma pesquisa em design, né, que é a metodologia utilizada pelo Instituto Telos, mas é uma pesquisa que vai olhar, né, para a experiência do usuário, né? Então a gente precisa entender como essa experiência se dá em cada um desses dispositivos, né? Então a gente trabalhou com as 7 UBSs na atenção secundária, principalmente com a Clínica da Mulher, mas também olhamos para a UPA e para o APS dessas duas regiões específicas que trabalham acopladas às UBSs. E depois a gente vem para o município de São Paulo, como mesmo o Ariel falou, né, dessa questão, dessa particularidade da maioria dos municípios do Brasil, né, que não tem um CACUM e um UNACOM no município, que daí né, a usuária, a paciente, ela é destinada a um município vizinho. Então, aqui a gente está trabalhando com o AME de Santa Marcelina e na terciária com o ICESP com Santa Marcelina. A gente não vai entrar em detalhes, eu não tenho tempo, infelizmente, para trazer todos os produtos e tudo que a gente já conseguiu levantar. Até deixo depois meu contato para a gente falar mais um pouco sobre isso. Mas eu queria falar com vocês, né, hoje, a jornada da usuária, né, que o Ariel já trouxe um pouquinho sobre o que a gente entende sobre jornada da usuária. Então, assim, a gente consegue caminhar junto com essa paciente, entender a interação que ela vai ter com cada um dos atores e cada um dos serviços, né? E a gente desenvolveu no nosso projeto 5 jornadas, né? Uma jornada que a gente chama de jornada da suspeita, uma jornada que a gente chama de jornada do diagnóstico e 3 jornadas aqui do tratamento, né? Que a gente dividiu em químio, rádio e mastectomia. A gente sabe que as jornadas do tratamento elas são diversas, né? A gente pode ter casos diversos, né, de tratamento. Aqui a gente está olhando para o câncer de mama, mas a gente focou nessas 3. Em andamento temos a jornada do paliativo e também a possibilidade de construção de uma jornada da reconstrução mamária. Eu vou trazer alguns highlights para vocês do que a gente, né, conseguiu perceber através das entrevistas que a gente fez com usuárias. E aqui, usuário, a gente fala não só a paciente, mas todos aqueles que experienciam de alguma forma o serviço. Então, a gente está olhando para o médico, para o enfermeiro, para o patologista, a gente está olhando para o acompanhamento, para o acompanhante, para o familiar. E, enfim, começando assim, de uma forma bem sucinta, né? Mas a jornada da suspeita, a gente reflete, né, o início do caminho para o cuidado do câncer de mama pelas mulheres. Ela é muito importante, né, porque é o start, né? Então, ela pode acontecer, né, ela pode começar não só na UBS, mas ela pode começar na casa, né? Aqui, no caso, a gente está olhando para a mulher com uma suspeita de câncer de mama. Então, a gente começa olhando essa jornada desde esse primeiro momento. O que acontece com essa mulher? Ela começou a jornada dela através de um exame de rastreamento, ela começou a jornada dela na casa dela, descobrindo, né, um nódulo. Então, a gente quer entender tudo o que aconteceu com ela, assim, antes mesmo dela chegar no serviço, né, na atenção primária, onde ela vai iniciar, e certamente ela vai iniciar na atenção primária. Então, assim, alguns, né, highlights que surgiram das entrevistas e que a gente pode compartilhar com vocês da jornada, né? Médicos e enfermeiros, eles possuem um papel fundamental no cuidado, né? São eles que analisam e validam o sintoma. Então, se eles não souberem identificar os sinais, aqui a gente está falando, né, já falaram muito em ambas as mesas da importância do matriciamento. Então, se eles não souberem identificar os sinais, eles podem descartar evidências, né, postergando o diagnóstico. Isso a gente escutou muito de pacientes, né, de participantes das nossas entrevistas, pacientes jovens, muitas vezes, que escutaram, não, você está muito jovem para procurar
para procurar câncer de mama, enfim, uma série de questões né, que surgem aqui como pontos de atenção da importância, né, dos médicos e enfermeiros para que essa jornada continue, né, que dê o start que continue para essa paciente. No caso de Cotia, olhando para Cotia, né, que a gente analisa nesse primeiro território, primeira fase do nosso projeto, a gente detectou, a gente chama aqui de protocolo informal, mas com muito respeito, e não é uma coisa que acontece só em Cotia. Muitas vezes, no caso de Cotia, né, a gente está olhando para a atenção primária, então eu tenho uma paciente na UBS que ela precisa ser encaminhada para um especialista. E em Cotia a gente tem a Clínica da Mulher, que é né, um dispositivo da atenção secundária. E essa mulher muitas vezes é encaminhada por uma ligação de telefone. Então, assim, não tem um protocolo, não são todas as mulheres que são encaminhadas dessa forma. E isso a gente consegue perceber não só em Cotia, mas que muitas vezes a gente vê, né, os profissionais achando outros caminhos que fogem de protocolos, muitas vezes, mas para agilizar essa jornada da paciente. Então, na verdade, acaba sendo um benefício para algumas, não para todas, mas que fica fora de um protocolo. Então, por que não a gente, né, compreender o que já acontece e pensar num protocolo, né, incorporar isso num protocolo, né, porque essas mulheres acabam não sendo mapeadas muitas vezes quando a gente faz fora, né, do que é previsto, né, no protocolo. De novo, olhando para a Clínica da Mulher, ela, no caso de Cotia, ela tem uma função bastante reguladora. E apesar de a gente entender, né, e eu concordo, que a regulação ela é importantíssima, nesse caso a gente tem uma jornada um pouco estendida, né, porque a paciente ela passa por essa mastologista na Clínica da Mulher, só que ela não vai ter o diagnóstico ali, ela não vai ter a biópsia realizada ali. Então, ela vai ter uma função de regulação mesmo, que vai encaminhar essa paciente para o município de São Paulo, né? Então, eu vou ter essa paciente encaminhada para um AME de São Paulo. E aí, a gente tem uma série de complicações, né? Além de eu estender, né, a jornada dessa paciente, eu também posso perceber, né, de acordo com as nossas entrevistas, e, de novo, não estou dizendo que isso é uma realidade, mas que como a nossa pesquisa ela olha muito a experiência do usuário, se o usuário ele compreendeu dessa forma, para a gente já é um ponto de atenção, que nesse momento, né, com essa mastologista que não realiza biópsia, ela já deu o diagnóstico para a paciente. Então, já foi dito que ela tinha um câncer de mama. Então, essa paciente nos traz essa informação. E para a gente, assim, possivelmente essa médica não falou que ela tem câncer de mama. Provavelmente ela falou assim, existe uma possibilidade. Eu não sei de que forma foi comunicado, mas essa paciente não entendeu dessa forma. Então, existe um problema de comunicação ali. Então, a gente viu isso como algo importante para a gente olhar com atenção. Daí, já indo para a jornada do diagnóstico, a gente dividiu, até é importante dizer que a gente dividiu as jornadas porque são jornadas bastante longas, né? E a gente consegue olhar nos detalhes, né? A interação de cada ator, né? Então, na jornada do diagnóstico, a gente vai, a partir do processo da confirmação da suspeita, né? Culminando a notificação do câncer de mama por biópsia ou algum exame semelhante. Nesse momento, né, na jornada do diagnóstico, a gente começa a perceber algo que já foi dito aqui, não só pelo Ariel, mas que a distância vai se tornar algo importante. Então, o custo desse deslocamento vai se tornar mais importante. Então, essa usuária, ela está saindo, no caso de Cotia, indo para São Paulo, né, para ter o seu diagnóstico confirmado. E depois, né, do tratamento, ainda esse custo vai ficar mais importante ainda. A gente percebeu, né, também com o nosso campo, né, com o campo realizado e com as entrevistas, que no AME, por exemplo, o atendimento é feito por turno. Isso é bastante angustiante, né, para quem né, para a usuária, mas também para o profissional de saúde. Então, a usuária chega, ela tem um horário, né, um turno marcado, ela pode chegar às 7 da manhã, ela não sabe muito bem que horas ela vai ser atendida. E isso é angustiante para a paciente por diversos motivos, né? Ela não, né, tem inclusive suas questões fisiológicas e para poder se alimentar impactadas porque ela não sabe em que momento ela vai ser chamada, né? Então, assim, isso tudo que a gente está trazendo aqui são pontos de atenções para depois a gente tentar entender como que a gente consegue pensar em soluções, sabe? Olhando a jornada, estou trazendo para vocês alguns exemplos. Aqui também, né? O momento da notícia é sempre um momento de bastante sensibilidade, é um momento de choque. São consultas que vão demorar mais tempo.
Então, assim, quando o médico também não sabe qual paciente que vai chegar e com que demanda. Então, assim, é angustiante também para o médico quando ele recebe uma paciente que, de repente, vai demorar 60 minutos porque é um diagnóstico confirmado. Então, assim, a gente consegue perceber que a dinâmica, a forma que é organizado esse serviço, ele tem, né, esses pontos de atenções que são bastante alarmantes, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês duas percepções importantes que, quando a gente vai olhando, né, o caminho da usuária nessas jornadas, a gente percebe a ciclicidade do serviço, né? Como é importante a gente perceber que a mulher, e aqui a gente está falando do câncer de mama, quando ela está percorrendo essa jornada, ela pode ser a qualquer momento interrompida e voltar para o início. E como isso está diretamente relacionado com o diagnóstico que não vai ser precoce, que possivelmente vai ser tardio, porque ela teve um impedimento de continuar a sua jornada, e ela retorna ao início. Então, como que a gente consegue entender, né, esse diálogo, né, entre as atenções primária e secundária para que ela chegue no especialista, aí eu estou falando mais especificamente nesse caminho até ela chegar no especialista, para que ela não tenha essa jornada interrompida. E também a jornada ela é um reflexo de quem pode falar, né, do que a gente conseguiu coletar para as nossas jornadas, porque a gente não teve acesso às pessoas que estão invisíveis, né? E aqui eu faço um pouco também, eu posso fazer um pouco o resgate da fala do Charles, que às vezes a gente está falando de mulheres, né, de pessoas que são invisibilizadas pela vulnerabilidade social que elas se encontram, mulheres que não conseguiram dar continuidade, né, à sua jornada por enfim, falta de informação, por não conseguirem custear os transportes necessários, e isso a gente não consegue refletir na nossa jornada hoje, é um ponto de atenção. E trazendo, assim, algumas oportunidades, né, olhando as jornadas que a gente consegue compartilhar com vocês, né? O nível de informação que a mulher possui é essencial para que a jornada da usuária tenha início. Então, assim, de que forma essa jornada vai começar e como que ela vai ser, qual vai ser o gatilho dessa jornada, está diretamente relacionada com a informação que essa usuária possui. Como que essa informação está disponibilizada? Ela é de fácil acesso? Ela é de fácil compreensão? A confiabilidade sobre os resultados dos exames é um fator crítico para a duplicação do serviço. Aqui a gente está falando... É muito frequente, né, esse relato, e a gente não sabe que não é só de relatos da nossa pesquisa, mas que também existem evidências, né, de outras evidências científicas que a gente consegue também complementar, que existe uma repetição exaustiva de exames. Então, assim, a mulher, ela, no caso, eu falo muito mulher por conta que a gente trabalha no nosso projeto com o público feminino no câncer de mama, mas a paciente, ela vai repetir os exames, às vezes 2, 3 vezes. Os exames não têm uma qualidade que poderia, né, ser necessária, então um profissional da atenção secundária vai pedir para repetir os exames, quando chega na terciária vai repetir novamente, então a gente vê uma exaustão de repetição de exames que gera um custo muito mais alto também, né, além do tempo, né, dessa mulher nessa jornada de estar repetindo exames. Aqui, se o médico da atenção primária ou secundária tem dúvidas sobre o protocolo, muitas vezes a paciente se perde na jornada e atrasa seu diagnóstico. Isso aqui eu já falei e eu insisto, né? E aqui, por exemplo, entraria uma possível solução que a gente vai discutir mais para frente, o matriciamento, né? É muito importante o diálogo, né? O acesso dos médicos, né? Dos profissionais da atenção primária com o especialista para sanar dúvidas, né? Isso de uma forma rápida e dinâmica. E a gente também tem um efeito oposto, né? Muitas vezes a paciente ela pode ser retardada na sua jornada, mas a gente também pode ter encaminhamentos incorretos para o especialista. E isso faz com que o serviço fique sobrecarregado né, na secundária e terciária. Isso aqui também acho que traz bastante do que a gente vem falando, né? Esse ponto que como que se dá a alta do terciário, né? Então, muitas vezes, a gente não vê a alta do resultado resultando no retorno das pacientes aos cuidados na atenção primária. A gente vê isso pegando bastante dos depoimentos, né, que a gente colheu e das entrevistas que a gente realizou com os 2 terciários que a gente trabalhou, que as pacientes muitas vezes acabam
continuam os seus cuidados no terciário. Então, às vezes, ela está tratando uma diabetes no terciário, coisas que ela poderia estar fazendo na atenção primária, né? Então, como que a gente poderia pensar essa conexão, esse retorno? E não só, né? Claro que ao longo do tratamento do câncer de mama, ou dos cânceres, né, como um todo, essa paciente ela tem que estar conectada com a atenção primária, porque ela continua tendo outras doenças, né, que são de responsabilidade da atenção primária. Então, como que a gente faz com que esse retorno, né, da alta, mas não só, durante a continuidade do seu tratamento, a gente tem um diálogo mais claro, né, entre as atenções. E aqui também, eu acho que a gente trouxe um pouco o ponto das guias e dos encaminhamentos serem feitos manualmente. Isso gera uma perda de dados, né? Então, aqui a gente está querendo pensar, né, como é importante a gente munir os gestores, como é importante a gente ter indicadores de qualidade e como a gente pode pensar, né, que o processo de cuidado inteiro, ele ser balizado por muitos papéis, ele impacta na perda desses dados, né? Enfim. Eu queria compartilhar com vocês, por fim, uma ferramenta, né, que o nosso projeto propõe, né? Então, assim, a gente olhando as jornadas que a gente construiu e todos esses insights e oportunidades que eu trouxe para vocês, eu trouxe alguns, a gente tem outros tantos, né, que depois a gente pode compartilhar com vocês. A gente listou 69 dores relacionadas a diferentes aspectos do serviço. E essas 69 dores foram muito dores que a gente retirou das entrevistas que a gente realizou em campo, né? E dessas 69 dores, a gente criou 15 categorias, né? 15 desafios, que eu mostro aqui para vocês de uma forma mais clara nesse mapa de complexidade. E esses 15 desafios, eles nos mostram possibilidades de onde a gente poderia atuar criando soluções. Então, assim, de novo, se a gente quer entender por que as mulheres chegam com estadiamento avançado no especialista, a gente olha para essa jornada e a gente levanta, né, os gargalos que ela nos traz. Então, assim, a gente entende que tem gargalos de informação sobre o cuidado ao câncer, sinalização, linguagem de comunicação, rede de apoio, enfim, são esses 15 que vocês conseguem ver. E como é que a gente lê esse mapa, né? Quanto maior a circunferência, onde a gente encontra o desafio, o gargalo, seria maior a adesão desse objetivo, dessa solução ao objetivo do nosso projeto. A gente pode ler ele também na vertical em relação à autonomia do projeto. Então, se eu for pensar em soluções que estejam dentro de informação sobre o cuidado ao câncer, que está bem acima, eu tenho uma maior autonomia do projeto para eu criar soluções. Se eu for pensar numa sinalização da UBS, eu tenho uma maior autonomia do projeto para eu criar essas soluções. Mas se eu for pensar numa solução que envolva regulação, que envolva protocolo, que envolva equipe de saúde, eu vou precisar de um apoio maior da gestão pública. Então, eu consigo entender e dividir as minhas soluções, as minhas possibilidades, né, de propostas aqui, entre essas duas, essa questão da autonomia. E o tempo, que a gente também acha que é bastante importante, né? Quanto tempo eu vou demorar para implementar essa solução? Então, se eu for pensar numa solução como o protocolo de cuidado da mulher, se a gente vai revisitar esse protocolo e, de repente, redesenhar, essa é uma solução que vai requerer apoio de muitos outros atores, né? Então, um tempo maior e muito menos autonomia do projeto e um maior apoio da gestão pública. Enfim, nosso projeto, como eu disse, é um projeto que ele está previsto para acontecer em 3 anos, então a gente está nessa fase de desenho e implementação do ciclo piloto de soluções. A intenção é expandir as soluções, a intenção é a gente, né, pensar esse piloto e pensar nesse território que a gente está atuando hoje, Cotia, como, né, o primeiro momento, né, de testes para que a gente possa ir para um segundo território e, em seguida, um terceiro território. As soluções, para a gente, é muito importante que sejam soluções que sejam replicáveis, né, e sustentáveis. Então, esses dois fatores são algo que são 2 fatores que a gente leva muito em consideração para que a gente possa depois, mais para frente, pleitear políticas públicas, enfim, tentar entender como que a gente consegue propor, né, numa escala maior, o que a gente está fazendo agora numa escala bem micro.
Bom, eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. O diagnóstico ainda não está fechado, né? Ele foi apresentado aqui de uma forma bastante resumida, e eu deixo meu contato para a gente continuar trocando e dialogando. E muito obrigada. Nós que agradecemos, Nira, parabéns pela apresentação ao Instituto Proteia, assim como também para o Ariel, para o Instituto Telos, muito interessante. E para mim talvez ficou um pedido do nosso presidente, o Pascoal, que eu pudesse absorver o que foi colocado nas duas mesas e trouxesse e cruzasse com uma realidade que eu tenho no nosso hospital, né, na nossa instituição. Eu comentei com vocês que nós temos 12 unidades, mas nós temos algumas pequenas unidades em cidades estratégicas dentro do Paraná. Uma em Irati. O estado do Paraná ele é dividido em 22 regionais, e cada uma dessas regionais tem sua cidade-sede. Então, na 4ª regional, nós temos como cidade-sede Irati, que são 9 municípios, 180 mil habitantes. Nós estamos com uma unidade lá, de média complexidade. Aí nós temos Paranaguá, que é a 1ª regional, são 7 municípios, 180 mil habitantes, nós temos uma unidade lá. E Guarapuava, que é a sede da 5ª regional, com 20 municípios, 500 mil de habitantes, nós também temos uma sede lá. E a nossa matriz fica na 2ª regional, na capital, em Curitiba. Então, o que acontece? Eu escutei tudo isso e procurei fazer uma análise cruzando. E assim, Juscelino, o nosso doutor César, representando a César, teve que sair, mas você representando a César, eu vou voltar para casa hoje feliz. Porque cada ponto que um palestrante destacou como importante, eu acredito que vocês entendam que é importante, a gente colocou nesse projeto. Eu vou tentar passar isso para vocês, para enriquecer um pouco tudo isso que a gente falou. Quando a Maíra colocou aquele desenho, né, a comunidade, e ela tem que estar ligada com a primária, a secundária, terciária, cada uma dessas unidades que eu falei que estão em fora de Curitiba trabalham dessa maneira, muito próximo do encaminhador, que é a regional, e consegue estar junto deles, principalmente, a gente faz reunião a cada 3 meses com o nosso diretor técnico da matriz, com os secretários municipais, para a gente identificar onde está o nosso problema de regulação. Para vocês terem uma ideia, a gente recebe lá, às vezes, descrito assim, câncer de ovário na matriz, passada pela nossa unidade fora. Câncer de ovário visível. Doutora Ana Paula, essa que é a realidade no município, por exemplo, de 5 mil habitantes, onde ninguém é treinado, né? E assim, tudo que a gente viu passa pela questão de informação, treinamento e o acesso igualitário a todos. Esse é um grande desafio que falta dinheiro. Essas unidades, algumas delas têm o apoio do governo do estado, outro dos municípios das cidades que eu falei, e todas trabalham a um custo de R$ 1,50 por habitante. Eu vou repetir, R$ 1,50 por habitante. Então, assim, hoje a gente tem um modelo que pode ser replicado, sim. Era isso que o Pascoal queria que falasse, mas eu fiz outras anotações na explicação do Renê, que é lá do Paraná, a gente conhece e sabe o conhecimento que ele tem em público. O Renê, sem dúvida nenhuma, poderia ser um forte candidato a ser ministro da Saúde pelo conhecimento que tem, até técnico, e o tempo que trabalha. Quando ele fala que a atenção primária é o melhor encaminhador e o grande regulador, é onde, nessas 13 cidades que a gente está no interior, é onde a gente detecta o maior número de erros e na maior precocidade, porque a gente ainda está lá na unidade. Então, a gente consegue administrar uma fila que é quantitativa para ela ser qualitativa. Às vezes está batendo alguém neste momento lá em Paranaguá que a gente já encaminha direto para uma cirurgia de urgência. Então, essa questão que ele também coloca, que faz parte da governança, a gente enxerga nos nossos projetos, né? E quando ele fala de governança, é uma pauta que todos nós da BIFIC sempre reclamamos e agradecemos a presença aqui do INC, de gestores, do Ministério, que é a falta de conversa e diálogo com os prestadores. O prestador pode ter a solução, mas ela só acontece se a gente tiver o diálogo, se a gente tiver essa governança, se a gente tiver a experiência da ponta
que você também conversou, né, Ana Paula? Nós recebemos lá na ponta para mostrar o que está saindo errado ou a ordem que está saindo errada, né? Além disso, o Ariel fez uns comentários ali, principalmente no estudo dele, que eu cruzei com os números que eu revisei recentemente do nosso registro hospitalar. Quando ele coloca que 47% da instituição que ele atendeu estão em estadios 1 e 2 de mama, e 43% estádio 1 e 2 no estado de São Paulo. Na nossa instituição, apenas o câncer de mama, nós temos mais que 50% no atendimento do estádio 1 e 2, são 55%. Os outros 45% são estádio 3, 4. Mas todas as outras doenças do CIDO, nosso maior percentual é em estádio 3, 4. Inclusive nas cidades onde a gente está junto com o encaminhador, junto com o médico e treinando as equipes, principalmente multiprofissional, para um diagnóstico precoce. Então, o nosso problema é muito maior que a gente consegue olhar nos números, né? Além disso, quando ele coloca que em cada 35 cidades tem um CACOM, no Paraná, por exemplo, nós temos 2 CACOMs com intervalos de 30 quilômetros. Então, é inevitável reclassificar, reorganizar toda a rede top-down, de CACOM para baixo. Eu sempre entendi nas definições que o CACOM é onde a gente vai ter toda a alta complexidade e ele deve ser um formador de opinião, ele deve ser um estruturante para ajudar os UNACOMs e os não atendimentos oncológicos a formar a rede. Aí a gente lê as portarias, vê as intenções corretas, mas quando a gente vai para a prática, a gente não consegue ter a aplicabilidade. E esses números que ele colocou mostram isso. E fiquei muito feliz na fala do Ariel e da Nira sobre jornada, porque nada mais é que a experiência do paciente. O que falta é o que os dois mostraram com estudos, é conversar com o paciente. A gente tem uma ouvidoria, esse está sendo um grande desafio dos nossos projetos. A gente tem uma ouvidoria muito atuante, muito forte na matriz, mas nós não estamos conseguindo replicar nas unidades. Quando você dá voz ao paciente, por exemplo, a nossa unidade de Irati, com 3 meses, nós pegamos um câncer com estadio inicial de uma senhora que não podia ir para Curitiba porque simplesmente o marido não deixa viajar. Ele não deixa viajar. Agora as nossas voluntárias estão fazendo cafés, estão inventando um monte de artifícios para convidar o povo feminino de estar mais próximo delas e contarem os problemas que elas têm, e nisso a gente tentar chegar num diagnóstico. E por mais incrível que pareça, a gente está acabando usando todo o que é recurso de assistência, menos de medicina. Porque um tem problema social, outro apanha da mulher, outro tem filho drogado, e nisso atrapalha ela ter uma condição de ter um diagnóstico precoce ou meramente pensar em qualidade de vida ou promoção de saúde. E nessa jornada do paciente, eu também estava lembrando que o nosso grande desafio como filantrópico é atender um pouco mais no privado para fazer uma operação Robin Hood, o pouquinho que sobra no privado, pagar a conta deficitária do SUS, né? E eu fiquei surpreso, porque em Curitiba, na capital, a gente conseguiu uma gama de pacientes atendidos na nossa instituição e fora da nossa instituição, e nós chegamos aos seguintes números. Alguns desses pacientes foram de 7 a 17 lugares diferentes para ter seu diagnóstico e tratamento. E não é recurso, é porque ele vai numa clínica que é cirurgião, aí precisa de um oncologista clínico. Aí o oncologista clínico precisa da imagem, que daí precisa da biópsia, que aí precisa da bioquímica, que aí precisa disso, precisa daquilo. Não é que os 7 a 17, o intervalo, a diferença quantitativa está na qualidade. Não, está na falta de estrutura, que no SUS tem. Os CACONs têm trabalhado junto com os UNACONs e os não oncológicos, pela experiência que a gente está tendo lá no Paraná, consegue sim. Outro comentário que eu fiz aqui interessante, que Cristina, assim, eu acho que talvez o René entendeu errado quando você fez o comentário, né?
que é o que a gente tem nas 3 cidades, lá pelo menos eu entendi assim, Guarapuava, Irati e Paranaguá. Não é o hospital fazendo o diagnóstico, mas é o hospital participando e dando voz a quem trabalha apenas burocraticamente, às vezes regulando, encaminhando. E com isso eu entendi assim, e é isso a gente está conseguindo fazer. Exatamente. Há 5 anos atrás, nós tentamos trabalhar isso com a Secretaria de Estado. Aí tentamos mobilizar o maior número de profissionais de ponta para treinar. O que não falta é profissional para a gente treinar. A gente não conseguiu organizar um, porque ou era presencial, daí o chefe não deixava, o cara da regional não deixava. Agora, a gente, próximo dos municípios, a gente está conseguindo fazer com os municípios na nossa unidade, ou mandando uma vez a cada 2 meses um profissional médico nosso em cada unidade, em cada cidade. Então, assim, e para nossa surpresa, os profissionais de saúde das cidades pequenas, e a gente aceita, chama o pai, a mãe, a madrinha, a filha que quer ser técnica de enfermagem, e a gente acaba conversando com todas. É uma forma muito mais barata, e eu acho que uma forma muito mais eficaz tem a sua solução de chegar na ponta. A Ana Paula também comentou da questão, acho que na primeira mesa, não lembro quem também comentou, da questão que está até na portaria do SUS, da obrigatoriedade de atenção integral. E lembrando, eu assim entendo que integral é desde o seu diagnóstico até o desfecho. E a gente tem o desfecho como óbito, ou uma cura após 5 anos, ou doença controlada, que tem que ter o seu segmento. Com a doutora Ana, a gente estava conversando da dificuldade dos paliativos, né? Uma diária em cerca de R$ 48,00, a dificuldade de manter um hóspede. Mas com esses projetos nos municípios, a gente conseguiu ter essa atenção integral, porque o paciente está institucionalizado. Nós tivemos uma ouvidoria de arrepiar quando o marido de uma paciente em Rebouças, que dá 8 quilômetros, 8, de Irati, se mudou para Antonina, que deve dar uns 60 quilômetros de Curitiba e uns 40 de Paranaguá. Na ouvidoria, ela falou assim, essa mudança foi um terror na nossa vida em tudo. Na escola dos filhos, na mudança, quebraram as coisas. Ela descreve assim, foi um horror. Chegou na casa, a casa estava fechada, dormiram no caminhão. É assim, uma catástrofe. E aí ela fecha assim, o único problema que eu não tive foi com o meu tratamento de câncer de mama. Porque eu fui na unidade de Paranaguá, ela era atendida em Irati, bati lá pelo meu nome, prontuário único, tudo descrito lá, mesmo protocolo, mesma instituição, o mesmo suporte à matriz. E eu estou falando que Paranaguá tem 300 metros quadrados com 11 colaboradores, Irati tem 230 metros quadrados com 11 colaboradores, e Guarapuava é um projeto que tende a aumentar, mas começou com 400 metros quadrados e 14 colaboradores, com aquele custo de R$ 1,50 por habitante. Então, a integralidade, pelo menos nesse modelo, a gente conseguiu. E uma coisa que você colocou muito importante também, Ana Paula, a questão multiprofissional. Hoje, nessas unidades, por exemplo, todo pré-operatório e pós-ambulatório, todo pré-operatório e pós-operatório na questão nutricional, o nutricionista vai na cidade, não é o paciente que vai para a matriz. O que a gente tem? Esse é um exemplo que eu posso dar vários, mas a aderência do paciente familiar ao tratamento tem sido algo assim muito diferenciado. E talvez, na fala do Charles, que quis mostrar, pelo menos assim eu interpretei, que o nosso grande problema é a desigualdade, foi algo que eu encontrei nos nossos projetos, essa questão de ter uma mesma linha de tratamento para qualquer paciente dessas cidades. E pelo que eu falei para vocês, são quase 900 mil paranaenses em 3 unidades. Quer dizer, eu acho que é um exemplo que a gente quer deixar aqui para todos, que se puderem acompanhar ou a gente explicar, ter um momento correto para debater, eu acho que poderia ser bastante interessante.